Olá pessoal, mais uma vez, professor Federico aqui na disciplina de polifásicos. Hoje a gente vai para a nossa quinta aula. Bom, vamos dar continuidade ao que a gente vem falando, né? Na aula passada a gente falou sobre circuitos monofásicos, então agora a gente vai fazer uma aplicaçãozinha. Na verdade, vai aplicar no circuitinho que a gente já usou na aula anterior, o circuitinho que eu falei que simula algo similar a de uma indústria. E em cima desse circuito a gente vai aplicar algumas técnicas de solução de circuitos, por exemplo, método das malhas, método dos nós e superposição. Vamos começar com a superposição, beleza? Vocês vão ver que se vocês levarem a sério esse vídeo aqui, esses minutinhos de vídeo aqui vai se transformar aí em mais de uma hora. Vocês vão provavelmente gastar mais de uma hora para executar tudo aqui, beleza? Bom, a primeira atividade nossa é resolver esse circuito através do método de superposição. Por que a gente tem que usar o método de superposição? Pelo simples fato da gente ter duas fontes, então não dá para simplesmente reduzir o circuito, a gente tem que resolver através de uma técnica desse tipo. Então, primeira coisa, fazer os equivalentes, pega os elementos delta, transforma para estrela equivalente, acha essas estrelas equivalentes, depois você tenta simplificar de alguma forma o seu circuito. A superposição é uma ferramenta, eu não gosto muito particularmente, porque ela não é fácil, não é rápida. Tem técnica mais eficiente do que a superposição. Mas quem está iniciando é uma técnica que ajuda bem, ok? Bom, então a gente tem aí novamente o circuito com as duas fontes e todas as impedâncias equivalentes. A gente faz a conta do equivalente, na verdade é 1/3 do valor original, tanto para a média tensão quanto para os motores. A gente elimina a fonte, uma delas, no caso o gerador, fazendo um curto-circuito, uma fonte de tensão se elimina com um curto-circuito, ok? E resolve esse circuito aí. Bom, quando a gente faz essa conta aí, nada mais é do que a gente fazer o paralelo lá, o ZBT equivalente, o paralelo de todas aquelas cargas na baixa tensão, ok? Bom, sabendo esse equivalente tanto ali na média quanto na baixa, a gente tem um circuitinho simples, que é fácil de se calcular, simplesmente fazendo o cálculo da corrente total, nada mais é do que a tensão daquela fonte ali dividido pela impedância total. E a impedância total nada mais é do que a soma daquelas duas impedâncias, EF mais ET1, e somada em série ali ao equivalente daquelas outras duas, as ET2 com BT equivalente, que está em paralelo com os MT equivalente 2. Fez isso aí, você vai ter a corrente de X1, que é a corrente que está passando ali da fonte em direção ao barramento de média tensão. E aí a equação é essa aí que vocês estão vendo na tela. Na verdade é até simples, eu gosto de trabalhar com paralelão, fazendo um vezes outro pela soma deles. Eu gosto de fazer os inversos, fica mais fácil, fica mais direto. E o resultado é esse que vocês estão vendo, ok? Já para a corrente Y1, né, que é uma derivação ali no barramento de média tensão, é só fazer um divisor de corrente, que é a impedância oposta, os MT equivalente 2, pela soma de todas as impedâncias naquela ramificação ali. Então é um jeito rápido também de achar a corrente que vai da média para baixa tensão ali. Feito isso, agora a gente repete a mesma coisa eliminando a fonte principal. A gente curta-circuita ela, então a gente vai ter só uma fonte que seria o gerador. Mais uma vez a gente faz os equivalentes pertinentes e vocês vão perceber que, como é uma superposição, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que considerar as correntes que eu vou trabalhar. Então, se eu já achei algumas correntes que passam no meu circuito, eu vou achar as mesmas agora com esse. E essas duas aí, a X e a Y, tanto para o primeiro quanto para o segundo, já é o suficiente para achar as tensões nos barramentos de média e baixa. Então eu vou trabalhar só com elas, tá ok? Bom, uma corrente total nada mais é do que vai ser a tensão do gerador dividido pela soma da impedância total, e essa impedância total nada mais é do que o ZG1, que está em série com outros três elementos que estão em paralelo, conforme a equação aí, ok? E aí a gente consegue achar, sabendo a corrente total, a gente acha a queda de tensão ali e vai naturalmente achar a tensão no barramento de média tensão. Sabendo a tensão no barramento de média tensão, como os outros três elementos estão todos em paralelo com essa tensão aplicada, eu consigo achar as correntes que fluem por ali. A que desce por ZMT equivalente não me interessa, basicamente me interessa aquela que vai em direção a onde deveria estar a fonte 1 e a corrente que vai em direção ao barramento de baixa tensão, ok? Faz essa conta por lei de Ohm e obtém as correntes. Conhecido essas quatro correntes, tanto com a superposição no primeiro e no segundo caso, eu faço a diferença entre elas. No caso, eu vou somar elas. Mas como algumas ficaram ao contrário ali, por exemplo, a X vai ser subtraída e a Y vai ser somada. Isso foi
particularidade desse caso, eu tenho que superpor os circuitos. E ao fazer a conta eu tenho a corrente real que passa naqueles ramos, tanto a corrente X quanto a corrente Y. Sabendo a corrente X e sabendo a corrente Y, eu acho as quedas de tensão. Por exemplo, aí, a tensão do barramento de média tensão é a tensão da fonte menos a queda. E essa queda é o que? A corrente X que passa pela ZF e o ZX. A mesma coisa vale para a tensão do barramento BT. É a tensão do barramento MT menos a queda de tensão na impedância do ZT2 aí, ok? Simples desse jeito. Então assim a gente consegue achar a tensão na média tensão e a tensão na baixa tensão. Isso tudo para fase A. A gente vai saber as tensões do barramento MT e no barramento BT da fase A. E aí como é que a gente faz para achar da fase B e da fase C? Simplesmente, a gente sabe a sequência de fase, a gente defasa aí 120 graus aí nessas grandezas. A gente vai saber naturalmente a tensão de fase B e de fase C em ambos os nós. Sabendo isso, pessoal, acabou. Qualquer conta de corrente que passe nas cargas conectadas a esses barramentos fica banal. Por exemplo, ali, ó, qual é a corrente que vai estar passando aqui em uma das fases ali da carga ZC? É a tensão de fase dividido pela impedância ZC. Já qual a corrente está passando ali da fase A para a fase B em um dos motores? É a diferença de tensão entre a fase A e a fase B, que a gente já sabe, a relação aí, né, raiz de 3 vezes maior, com mais ou menos 30 graus, dividido pela impedância ali do motor. Então, achar todas as correntes que passam agora, sabendo as tensões das 3 fases no barramento MT e no barramento BT, eu tenho tudo. É só uma questão de fazer continha, ok? Bom, então usei o método da superposição para fazer isso aí. E o método agora das malhas? Vocês vão perceber que o método das malhas é mais fácil de trabalhar. Vocês vão ver que com pouca equação e pouco desenvolvimento, rapidinho vocês chegam nos valores, ok? Vamos ver? Tá aí, mais uma vez a gente simplesmente deu uma melhorada no circuito, fazendo já os equivalentes para deixar melhor apresentável. Já achamos ali os MT e Q3, só para deixar a coisa já mais simples, ok? Bom, tendo esse circuitinho aí, a gente vai montar as malhas, ok? Eu consigo enxergar 2 malhas facilmente. Uma primeira, ali como está visualizando, e uma segunda passando pelos MT EQ3, que nada mais é do que o equivalente do ZT2 para baixo, pegando todo o barramento de baixa tensão, ok? Bom, e aí naturalmente a gente definiu as malhas no sentido horário, e aí a gente vai definindo as polaridades. A fonte de menos para mais, devido à corrente 1 passar no ZF da esquerda para a direita, fica mais menos, e naturalmente eu consigo montar as 2 equações de malha. Montando a equação de malha, é a questão de rearranjar as equações aí e obter, sair de um sistema de 2 equações para uma equação matricial. E com essa equação matricial eu resolvo o sisteminha linear aí e eu vou ter as 2 minhas incógnitas, que são I1 e 2, são as correntes de malha, ok? Tendo a equação matricial, eu resolvo, substituo os valores e verifico qual os valores da corrente de malha, ok? Caso, vocês vão ver que a I1 é aquela própria X, é a corrente já que sai do gerador da nossa fonte aí, ok? Já o I2 não tem muita informação, porque ele simplifica muito o circuito à direita. Então a gente faz simplesmente um divisorzinho de corrente aí, ó. A gente sabe que a corrente que flui ali no barramento de média tensão do barramento de baixo é uma divisão de corrente. Então ali, ó, ZMT equivalente, que é o oposto, dividido pela soma de todos eles vezes a corrente 2. Eu sei a corrente que passa da média para baixa tensão. Bom, sabendo isso, mais uma vez eu faço as quedas de tensão, aí facilmente a tensão MT vai ser a tensão do gerador menos a queda ali no ZF ZT1, e o BT vai ser a tensão do barramento de média menos a queda no ZT2. Já sei as correntes, acho as tensões. Vocês podem ver que dá a mesma coisa, ou muito próximo. A diferença dá porque eu fiz a conta ali arredondando ali, então não ficou tão exato. Mas está funcionando, ok? Bom, rapidinho, né? Muito fácil de fazer o método das malhas. E aí a gente vai agora para uma última técnica que eu estou apresentando para vocês hoje, que é usar o método dos nós. O método dos nós, de novo, eu repito o circuitinho já com os equivalentes feitos ali, muito mais fácil de trabalhar assim. Eu vejo ali que eu tenho basicamente 2 nós de interesse, tem um terceiro ali, mas eu posso desconsiderar ele, só somar as impedâncias ZF e ZT1.
E pelo método dos nós eu sei o que? Que a soma das correntes que entram naquele nó tem que ser igual a zero, lei de Kirchhoff das correntes, tanto no barramento de MT quanto no barramento de BT. E aí, com essas definições, eu consigo montar algumas equações. Por exemplo, x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a zero, e y1 mais y2 também é igual a zero. Montei um sisteminha linear, arrumo a casa. Como é que eu arrumo a casa? Quem que é o Ix? O Ix não é a diferença de tensão dividido pela impedância entre os dois pontos? Então eu tenho ali, ó, VAN menos o V da média tensão dividido pela soma daquela impedância ZF ZT1, ok? Isso vale para todos os outros. Arrumo a casa e sai de um sistema linear para uma equação matricial. E vocês vão ver que essa equação matricial, futuramente, vocês vão ver que essa impedância aí, essa matriz aí é a matriz de admitância nodal. Mas isso aí é conversa mais para frente, ok? Bom, montando essa matriz, um computador faz isso facilmente, vocês conseguem também resolver esse sistema linear aí, ok? E aí vai achar o que como incógnita? A tensão do barramento de média tensão e a tensão do barramento de média tensão, sempre considerando a fase A. Mais uma vez, sabendo as tensões do barramento de média tensão e de baixa tensão da fase A, conta equilibrada, eu já sei do B e já sei do C, só defasar 120 graus e 240 se tiver na sequência de fase ABC, e nesse caso tá. Tendo todas as tensões aí, eu consigo achar tudo, então também é muito fácil de fazer. Vocês repararam que é mais fácil do que o superposição? Dá muito menos trabalho, é o trabalho de montar a equação. E se vocês vão perceber futuramente que o método dos nós é direto, se você sabe montar facilmente ali a matriz de admitância nodal, acabou o problema. 10 minutos você resolve isso aí. Bom, mas até lá vocês vão ter que ter muita prática para chegar nisso, tá ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Não tem jeito, é um vídeo curto, mas vocês têm que praticar, praticar e praticar. Repete esse exercício aí N vezes. E na próxima aula a gente vai falar do TVNAN. Já vi que o TVNAN também ajuda bastante a gente aí. Beleza? Pessoal, um grande abraço e boa sorte.